Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o pernambucano de renome nacional, Ricardo Moura de Albuquerque, Maranhão. Ele é ex-vereador e ex-deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro. Ricardo Maranhão é uma referência cidadã e política, tendo militado no cenário do Rio de Janeiro e em Brasília por muitos anos. É detentor de um vasto currículo entre tantas funções ocupadas e premiações recebidas. Ele atuou como engenheiro mecânico da Petrobras e atualmente é diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET. É autor dos livros Mensagem ao Território Brasil, Cinelândia, Retorno ao Fascínio do Passado, Política com Dignidade e Exercício Político de sua função essencial a uma realidade preocupante, além de assinar centenas de artigos publicados em jornais e revistas de diversos estados brasileiros. Ricardo Maranhão está em Maceió revendo familiares e amigos e nos dá essa oportunidade de debater questões importantes para o país e para a sociedade brasileira. Bem, eu agradeço antecipadamente a presença do senhor Ricardo Maranhão e, entre tantos assuntos que vamos abordar aqui, o nosso bate-papo demarca o tempo áureo da Petrobras e as condicionantes econômicas e políticas que levaram a estatal a uma crise de gestão sem precedentes. Quais as perspectivas, senhor Ricardo Maranhão, que nós podemos ter agora com o governo Lula na sua, digamos assim, na sua terceira edição para o país? Isso na questão diretamente relacionada aos destinos da Petrobras. Eu acho que as esperanças que nós temos no governo Lula são as esperanças do povo brasileiro. Nós passamos por uma fase muito difícil do presidente anterior, de uma fase de polarização, uma fase de negacionismo da ciência contra a vacina, exacerbação dos ânimos, transformando os adversários políticos em inimigos, ministros da economia dizendo que onde já se viu filho de porteiro na universidade, o ministro da educação afirmando que a universidade é para poucos, inclusive negando a própria Constituição, a Constituição que Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã. Ela é muito clara no sentido de que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, Na Petrobras, nós tivemos um verdadeiro retrocesso, retrocesso em termos de investimentos. Os investimentos, por exemplo, da presidente Dilma, chegaram a 40 bilhões de dólares, hoje vão ser retomados naturalmente, mas estão numa faixa de 8 bilhões de dólares, 5 vezes menos. E sem investimentos, não há emprego, não há conclusão de projetos que são importantes para o país. Nós tivemos a venda desenfreada de ativos rentáveis, estratégicos, de uma refinaria que tem um simbolismo especial para nós, por ser a primeira refinaria, a refinaria Landulfo Alves de Mataripe. Landulfo Alves foi um senador nacionalista. Essa refinaria foi entregue para um fundo de investimento de Abu Dhabi. Não sei que tipo de compromisso esse tipo de gente pode ter com o povo brasileiro. Pois é, vender a refinaria, não é? E nós tendo que levar o petróleo para refinar quando nós tínhamos refinarias no país. Exatamente. É uma contradição terrível. Contradição terrível, inclusive porque há uma refinaria em Pernambuco, ela está quase pronta, e esses sucessivos presidentes da Petrobras não cuidaram de concluir a refinaria, tornando o país dependente, sobretudo de diesel e de gás liquefeito de cozinha. Qual é a diferença básica e quais são as vantagens para o país que produz petróleo, como o Brasil, de ter refinarias? Quem produz petróleo, evidentemente, só pode ter vantagem construindo refinarias, porque o petróleo produzido, ele não serve para ser utilizado imediatamente. Ele tem que ser transformado em derivados de petróleo, em gasolina, em óleo diesel, em gás liquefeito de petróleo. Então, é fundamental e isso vale
para todas as matérias-primas, para todos os commodities, né? De preferência, ao invés de investir, de exportar soja, é vantajoso exportar óleo de soja, farelo de soja. Você sempre deve procurar agregar valor aos seus produtos, né? E fazer no Brasil fazer tudo o que você puder fazer no Brasil, gerando emprego, renda, etc. O mais é retornar ao ciclo colonial, quando nós exportávamos para o Brasil ouro, com ônus para o país, né? Com ônus para o país. Você tem que agregar valor. E no caso da Petrobras, perdemos dos dois lados. Exportamos petróleo, deixando de refinar uma parcela. Já temos hoje um parque de refino que está entre os 6 ou 10 maiores do mundo, mas ainda existe necessidade de investir, porque o consumo vai crescendo continuamente, né? Senhor Ricardo, muitos que defendem a privatização da Petrobras argumentam que teríamos mais eficiência, mais concorrência, preços mais baixos, benefícios para os consumidores. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é de que isto é uma falácia, né? A Petrobras é uma empresa extremamente eficiente, tanto na produção de petróleo como no refino. Ela produz petróleo a preços decrescentes e suas refinarias, por exemplo, têm custos de operação inferiores às refinarias americanas. A Petrobras é um sucesso. A Petrobras é a maior realização dos brasileiros nos campos tecnológico, social, político. Os brasileiros podem se orgulhar da Petrobras. A Petrobras ganhou, nos últimos 15 anos, 3 grandes prêmios da Offshore Technology Conference, que é o maior encontro de empresas de petróleo realizado de 2 em 2 anos em Houston, nos Estados Unidos. E a Petrobras conseguiu um feito extraordinário, que foi a descoberta do pré-sal. O pré-sal é a maior descoberta de petróleo no mundo nos últimos 20 anos. E chama a atenção também do mundo para essa condição que tem o Brasil, não é? Exatamente, que nos deu uma autossuficiência e uma coisa que muita gente não sabe é que a indústria do petróleo ela é jovem no Brasil, né? Ela tem 80 anos e a Petrobras tem 70 anos numa indústria que no mundo tem 160 anos. Então ainda temos muito o que descobrir, temos muito que avançar e progredir. A associação dos engenheiros da Petrobras, como tem acompanhado essas crises que ocorreram e, na opinião do senhor como diretor, essas crises elas foram construídas para desacreditar e respaldar a privatização da empresa ou não teria nada a ver com isso? Não tenho a menor dúvida de que foram construídas e o discurso ele é mutável. Primeiro, a Petrobras tem a maior dívida do mundo, impagável. Isso é fake news? Hein? Isso é fake news? Fake news absoluta. E fake news divulgadas e patrocinadas por jornalistas importantes, como Sadenberg, como Miriam Leitão, né? Quer dizer, a crise é impagável e é preciso vender ativos para pagar a dívida. Depois é preciso vender ativos para que haja competição, para que haja concorrência em benefício do consumidor. E isso tudo é desmentido pelos fatos, né? A refinaria Landulfo Alves de Mataripe foi vendida por um fundo de investimentos de Abu Dhabi e hoje pratica os mais elevados preços de gasolina no Brasil, quando comparados com as refinarias da Petrobras. Não há possibilidade de competição com a simples venda das refinarias da Petrobras, porque elas foram concebidas e foram implantadas para atender determinadas áreas. Nessa área, nessa jurisdição, ninguém consegue entrar, porque para entrar é preciso logística, é preciso oleodutos, é preciso gasodutos, é preciso terminais marítimos. Isso não existe. Então, quando se vende uma refinaria como Mataripe, nós estamos entregando a um fundo financeiro estrangeiro um ativo estratégico, valioso e um monopólio privado, né? O outro discurso procuram confundir a opinião pública. O monopólio é sempre ruim. Nem sempre o monopólio é ruim.
Existe o monopólio natural. O monopólio natural não faz o menor sentido você ter duas linhas de transmissão para levar a energia elétrica para o mesmo prédio. É um monopólio de fato, tá certo? Também não existe... É preciso que haja uma distinção clara entre o monopólio privado, crime, os Estados Unidos têm duas leis, o Sherman Act, que é uma lei do início do século passado, é criminoso o monopólio privado, é diferente do monopólio público, que é o monopólio da Petrobras. Não é nem da Petrobras, o monopólio é do Estado brasileiro, previsto na Constituição. A Constituição estabelece que o Estado pode intervir na economia quando uma determinada atividade não pode ser desenvolvida de forma satisfatória pela livre iniciativa. A quem atende a privatização da Petrobras? Atende certamente aos poderosos grupos financeiros internacionais. Né? Internacionais, não há dinheiro brasileiro, né? Você vê a refinaria de Mataripe foi vendida por um fundo financeiro de Abu Dhabi. Eu não sei o que o sheik tem interesse a ver com o povo produzir, tá certo? A Petrobras distribuidora foi privatizada, foi vendida para capitais estrangeiros e nós estamos entregando patrimônio, estamos entregando ativos estratégicos, rentáveis para os capitais estrangeiros, aumentando cada vez mais a dependência do nosso país. A gente pode fazer um paralelo sobre Petrobras e o que ocorreu com a Eletrobras? O paralelo absoluto, Se nós formos consultar a história, nós vamos ver que o presidente Getúlio Vargas, na sua carta testamento, fato concomitante com seu suicídio, ele diz textualmente, na sua carta testamento, eu quis criar as liberdades econômicas do Brasil, as potencialidades através da criação da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. O projeto da Eletrobras foi obstaculizado até o desespero. Né? Então, havia e há forças poderosíssimas internacionais as quais não interessam um Brasil independente, e o Brasil, para ser independente, tem que controlar os setores estratégicos da sua economia. O resto é poesia e é ilusionismo. Tá? É uma ação também de política em defesa do que é nacional, né? Evidentemente, evidentemente. Por exemplo, existe uma política chamada política de conteúdo local. O que é a política de conteúdo local? A indústria de petróleo requer investimentos da ordem de bilhões e bilhões de dólares. Então, tudo que você puder comprar em termos de serviços, de materiais e equipamentos no Brasil, gerando renda, gerando emprego, gerando tecnologia, é preciso prestigiar essa política de conteúdo local. E o que nós verificamos nesses últimos anos é a Agência Nacional do Petróleo sendo lenientes e tolerando, porque há previsão de multas para quem não cumpre essa política, e a Agência Nacional do Petróleo, dentro de uma orientação entreguista, né? O velho Barbosa Lima Sobrinho, jornalista brilhante, ele dizia, escreveu um livro, Japão, o capital se faz em casa. Né? Tudo aquilo que você puder. Evidentemente que não existe nenhum país do mundo absolutamente autossuficiente em tudo, né? Há uma dependência. Nós somos um país que nós temos uma característica privilegiada. Privilegiadíssima. Quer dizer, nós podemos produzir uva e maçã em Santa Catarina e algodão e cana-de-açúcar em Alagoas, no Nordeste. Exatamente. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e em 1 minuto o Frente a Frente está de volta. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe,
Apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Ricardo Moura de Albuquerque, Maranhão, ex-vereador e ex-deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro. Ricardo Maranhão é uma referência cidadã e política, tendo militado, na verdade, feito militância no cenário do Rio de Janeiro e em Brasília por algum tempo, e é detentor de um vasto currículo, entre outras funções ocupadas e premiações recebidas. Ele é diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, e está em Alagoas, revendo familiares, amigos e nos dando essa oportunidade de debater questões importantes para o país e para a sociedade brasileira. Portanto, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco, senhor Ricardo Maranhão, e pergunto, como o senhor define a riqueza energética do Brasil? Poderia ser maior? Eu acho que não, Gorete, porque o Brasil é privilegiado em quase tudo, né? Nós temos, afora na parte da energia, que eu vou rapidamente abordar com você, nós temos cerca de 20% a 25% das reservas de água doce do planeta, né? A água é mais importante até do que o petróleo. O petróleo é muito estratégico. Sem petróleo não há energia, não há movimento, não há civilização, mas sem água não há vida, né? Agora, do ponto de vista energético, nós temos biomassa, né? Temos soja, temos álcool de cana, né? Temos um índice de insolação enorme, nós temos a sexta maior reserva de urânio do mundo, nós temos o pré-sal, que pode colocar o Brasil entre as 4 ou 5 nações de maiores reservas do mundo. O pré-sal ainda está, embora 10 anos, ou mais, um pouco mais de 10 anos, ainda está em avaliação. Então nós temos vento, nós temos insolação, nós temos biomassa, nós temos petróleo, nós temos urânio, né? E temos uma gama de fontes energéticas, tanto fósseis como as fontes energéticas sustentáveis, sobretudo a energia eólica, a energia, né? Pois é, considerando todas... Hidroelétrica, uma grande parte. Nós temos a matriz energética brasileira, é a mais limpa do mundo, porque nós temos a biomassa e temos uma parcela muito grande de hidroeletricidade, né? E diante dessa diversidade, por que tanta importância para o óleo e o gás natural? O gás natural e o petróleo são extremamente importantes para a humanidade, porque apesar de todo o discurso do carro elétrico, da energia sustentável, mais de 60% da energia do mundo ainda vem do óleo e do gás natural. E chega a 70% se nós adicionarmos o carvão, que é mais poluente do que os dois anteriores, né? O senhor me dizia anteriormente que a Alemanha ainda se... A Alemanha vale hoje, do carvão, a base do carvão, a China, uma grande parte da energia elétrica alemã e da chinesa são energia gerada a partir do carvão. Agora, a energia é muito importante, e o petróleo, o gás e o carvão, por serem fontes energéticas primárias e principais, se tornam, né? Sem energia, o que é a energia? A energia é a capacidade resumidamente, a capacidade de produzir trabalho. É levar e abaixar a carga, esquentar e resfriar ambientes, iluminar. Sem energia não se faz nada. E quanto mais rica, mais civilizada uma sociedade, mais elevado é o consumo per capita de energia, né? Eu queria aproveitar o seu programa para falar um pouco eu queria dizer da minha alegria de estar em Alagoas. Que bom. Alagoas, a terra dos marechais, dos alagoanos de contribuições decisivas para o desenvolvimento do país. Alagoas de Nise da Silveira, que revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil. A Alagoas do velho Graça, que é uma expressão máxima da nossa literatura, né? A Lagoa do Menestrel, que lutou pela redemocratização do país, né? E a Alagoas de Tavares de Miranda. Tavares Bastos. Tavares Bastos e Tavares de Miranda também, que foi até matemático, ele foi sociólogo, matemático, acadêmico, magistrado,
e Alagoas dos meus queridos amigos Ronaldo Lessa e Aldo Rebelo. Pois bem, a referência, digamos assim, eles gostarão de saber que o senhor fez essa referência a eles. Merecidíssimo. E já que o senhor puxou o viés político, eu pergunto, o Brasil, independentemente dessa intolerância que foi verificada nos últimos anos, não é, na política nacional, e que derivou para os costumes também, que era algo que não se via na população brasileira, isso em qualquer classe social. Perdemos grande parte da nossa cordialidade, né? Exatamente. Pode-se dizer que o Brasil vai voltar às condições que tinha anteriormente? Eu acho que todos nós temos essa esperança e devemos trabalhar nesse sentido, né? O Brasil é um país amoroso, né? E nós vimos o nosso país se transformar num país de altercações e de violências e de rompimento até dos diálogos familiares, né? Eu não cometeria a injustiça de atribuir apenas ao ex-presidente este quadro, porque há hoje indicações de que as redes sociais e também a mídia está destruindo a saúde mental das crianças. É uma coisa que nós devemos refletir e pensar muito seriamente como é que um cidadão entra com a machadinha num jardim de infância para violentar crianças. É uma coisa que inacreditável, né? E, de uma certa maneira, nós que gostamos um pouco de imitar os Estados Unidos, os americanos, parece que pegamos também... Parece que esse tipo de imitação não nos interessa. Exatamente. Nós queremos um país amoroso, um país onde as famílias se entendam, onde as pessoas possam entender... Respeitar a opinião contrária. Isso é democracia. O resto é... Né? Nesse sentido, o senhor acredita que o Brasil vai ter maturidade para fazer, digamos assim... Nós temos uma internet aberta, está em discussão aí a regulamentação. No Congresso, parece que estão votando hoje. Exatamente. E quais as esperanças que a gente pode ter nesse sentido? Porque a tecnologia chegou às mãos das crianças e agora é um mundo que não se tem controle, né? O mundo digital, ele tanto pode ser benéfico como produzir essas mazelas, né? Não tem a menor dúvida. Vai requerer também, né, além da legislação que está sendo discutida no Congresso, também uma espécie de um policiamento da família, dos pais, dos avós, dos irmãos. Tudo começa em casa com o aprendizado do exemplo, não é? Não tem a menor dúvida. Alguém já disse que educar é dar o exemplo, né? Já que o senhor puxou esse viés, eu vou me reportar aqui aos livros de sua autoria. Mensagem ao Território Brasil. Esse livro foi lançado há algum tempo? Algum tempo. Há algum tempo. E o que ele diz? Ele diz muita coisa, né? Ele diz... Dentro dessa temática. Mensagem ao Território Brasil. Nós temos aqui o território brasileiro tomado, estamos aí na floresta amazônica, os Yanomami sendo assassinados. Isso, né? Isso. Nós vivemos uma crise, eu escrevi um artigo, onde eu digo que nós vivemos uma crise política, social, econômica, ética, né? Essa crise se manifesta de várias maneiras, né? Os políticos... A atividade política é recusada pela população, gente anulando o voto, o ceticismo, a descrença, a indignação, a repulsa da atividade política. Fenômeno compreensível porque, ressalvadas as exceções, os nossos políticos passam muitas vezes a ideia de falta de patriotismo, de falta de ética, esse negócio. Crise econômica, desemprego, né? Crise ética, de desonestidade. Então, há todo um quadro terrível de uma crise que é quase um sintoma de tragédia, mas, apesar disso, eu sou otimista. Eu acho que o Brasil somos nós e nós temos tudo para superar isso tudo.
né? Nós temos riqueza, nós temos um povo trabalhador, um povo criativo, enfim, nós temos o espírito da conciliação. Eu acho que as coisas estão mudando, né? Nós tivemos uma eleição recente, onde o povo se manifestou de forma democrática, não obstante as tentativas absurdas diante de representantes estrangeiros denegrir a imagem da nossa justiça eleitoral, uma coisa verdadeiramente... Eu não tenho convicção, mas eu já li em alguma ocasião que o Washington Luiz, deposto pela Revolução de 30, chegou na Europa. E aí, presidente, o que se passa no Brasil, problemas do Brasil, eu discuto no Brasil com brasileiros. Né? Então, o presidente da República chama 25 embaixadores estrangeiros para dizer que o meu país... Para falar mal da sua casa? Para falar mal da sua casa é um negócio absolutamente... É inacreditável. Inacreditável, né? E intolerável. Bem, o agravante é que, ao que parece, o plebiscito, o palanque não foi desarmado, né? Não, ainda vai demorar um pouco para desarmar, porque os arautos da violência, da discórdia, da falta de respeito pela posição dos outros permanecem por aí, né? Eu vi, por exemplo, um episódio agora, uma exposição agropecuária, eu não sei se, acho que em Santa Catarina, não sei aonde, o presidente lá do agronegócio, do evento em si, se recusou a convidar o ministro da Agricultura, que seria a autoridade máxima num evento desse tipo, né? Uma grosseria e, por outro lado, institucional, digamos. Institucional. Pelo outro lado, também acho que o governo reagiu, mas depois parece que voltou atrás, no sentido de que o Banco do Brasil não daria contribuição para o evento. Aí você vai trocar a mesma moeda, né? Então parece que voltou, o banco vai dar a contribuição. Mas... Pois é. O senhor falou em mesma moeda e me lembrou agora a situação do Banco Central junto com o governo, né? A quebra de braço que está existindo. Eu não consigo entender nessa relação o fato de que no Banco Central vão os economistas, né, que atuam na iniciativa privada. Eles vão para o Banco Central e de lá eles saem e voltam para a iniciativa privada. Isso não gera uma... É o que nós chamamos de porta giratória, né? Claro que gera. Claro distorções, né? Distorções do que é importante, conflitos de interesse, exatamente, entre o privado e o Estado. E o público, né? Claro. E por outro lado, determinadas figuras que foram criadas, a independência do Banco Central, o presidente da República não pode imprimir, representantes do povo eleito não podem imprimir a sua orientação no Banco Central, porque o presidente lá tem um mandato e ninguém pode mexer nele. Isso é um verdadeiro absurdo. Depois, independência... Que independência é essa, cara pálida, tá certo? Porque, na realidade, isso que você está dizendo são servidores não, são gestores que vêm do mercado financeiro, né? E a quem interessa essa política de juros estratosféricos. Exatamente. Tá, quer dizer, a discussão é no sentido de que nós precisamos de juros altos para combater a inflação, né? Eu não sou economista, sou engenheiro, mas li muito economia. Mas é elementar, né? Então, você combate a inflação com juros altos se você tiver uma inflação de demanda. Tem muita gente querendo comprar, a produção está limitada, então os preços sobem. Se você aumenta a taxa de juros, o sujeito já não pode comprar a prazo, você diminui a demanda, né? Mas nós não temos excesso de demanda, pelo contrário, a gente está precisando vender muito mais para gerar emprego. Então, isso tudo é um absurdo, é entregar o galinheiro à raposa, na minha opinião, né? Para usar uma expressão... A raposa tomando conta do galinheiro, né? A raposa tomando conta do galinheiro. Pois bem, em relação ainda a isso, para a gente encerrar esse bloco, como o senhor vê colocar essas questões econômicas, digamos assim, na Bolsa, o mercado financeiro avaliando o desempenho da economia de um Estado, de um país?
O presidente Itamar Franco, meu colega engenheiro, admiro muito, foi um grande presidente, ele tomou uma determinada atitude, inclusive nessa área, ele disse para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil, que são bancos públicos, vamos baixar os juros. O mercado, né, reagiu e ele disse, eu não governo para o mercado, eu governo para o povo. Né? Está faltando um pouco disso, dessa atitude. Está faltando muito disso, está faltando coragem de um presidente com coragem. Né? Não é possível que a título de controlar o déficit público, o ministro Paulo Guedes tenha mantido os preços da merenda escolar. Eu sei disso porque meus netos estudam no Colégio Pedro II, que é uma instituição centenária, né? E o meu netinho menor pediu para a vovó, arranja um pouquinho de não sei o quê, para lá, que essa merendeira está dizendo que o dinheiro da merenda não dá. Né? Então, é inconcebível que a gente coloque esse fetiche do déficit público, do controle, acima da sociedade, dos interesses da sociedade. Tem gente morrendo e, enfim. Exatamente. Bem, vamos chamar agora nosso terceiro bloco e antes, 1 minuto, estaremos de volta. Até já. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão, mais conhecido como Ricardo Maranhão, ex-vereador e ex-deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro. Ele que tem militância no cenário do Rio de Janeiro e em Brasília, no cenário político, e é detentor de um vasto currículo entre tantas funções ocupadas e premiações recebidas. Senhor Ricardo Maranhão, voltando à questão da energia, do marco energético do país, o senhor acredita que hoje, no que se refere à energia, economicamente, o país vai ter a condição de gerir essa abrangência que nós temos hoje? Eu acho que... A questão política e a questão econômica são determinantes para que o avanço seja colocado, não é? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que nós temos condição de fazer a gerência desses recursos abundantes que nós temos, desde que nós consigamos fazer com que a orientação nacionalista do Projeto Nacional de Desenvolvimento, considerando que esses setores são setores estratégicos, prevaleçam, né? Porque, por exemplo, a privatização da Eletrobras, que é cantada em verso e prosa, mostra que no passado nós tivemos empresas estrangeiras concessionárias de energia elétrica que pouco fizeram em termos de desenvolvimento. A Eletrobras fez muito mais, mas muito, muito mais. Eu era um jovem engenheiro da Petrobras, na década de 70, e depois do almoço eu trabalhava num edifício do 22º andar, não havia ainda o edifício sede da Petrobras na Avenida Chile. Eu era obrigado a subir 22 andares porque o Rio de Janeiro estava sob racionamento. E a concessionária era Light and Power, porque o povo, o brincalhão, chamava de o polvo canadense, né? Então eu acho que sobre muitos aspectos nós estamos retrocedendo, nós estamos voltando ao passado, nós estamos voltando
a um modelo colonial, onde os serviços públicos eram todos eles dominados por capitais estrangeiros, concessionárias estrangeiras. Era o Pernambuco Trams em Pernambuco, era a Light no Rio de Janeiro e São Paulo, era o ITT que o Brizola nacionalizou, né? Nós temos que acabar com isso, nós temos que tomar o controle da energia no Brasil, mostrando que nós temos capacidade para fazer isso e com muito mais voltado para os interesses do nosso país do que grupos estrangeiros. Sobre outra fonte energética, eu pergunto, qual é o futuro da gasolina, né, com as montadoras de veículos fabricando carros elétricos, por exemplo? É uma boa pergunta, né? O ministro Paulo Guedes... Carros híbridos também. Claro, mas o ministro Paulo Guedes, na sua ignorância combinada com a má-fé, ele disse, dentro de 30 anos a Petrobras não vale nada. Né? Porque a Petrobras... Hein? Previsão, entre aspas. Previsão, entre aspas, o hoje senador Sérgio Moro, a Petrobras é uma empresa atrasada, porque ela só cuida de combustíveis fósseis. Né? É uma ignorância combinada com má fé, porque a tendência da Petrobras, que tem o maior centro de pesquisa da América do Sul, com 1.800 técnicos, dos quais pelo menos uns 1.000 têm doutorado e mestrado, a tendência da Petrobras, como de toda grande empresa de petróleo, é se transformar numa empresa de energia. E respondendo especificamente à questão da gasolina, a gasolina, o diesel, o querosene, enfim, os combustíveis, são o segmento menos nobre da indústria do petróleo. O petróleo você faz nylon, você faz polietileno, você faz PVC, você faz polipropileno. Uma tonelada de polietileno de alta densidade custa 4, 5 mil dólares, uma tonelada de gasolina custa 400 dólares. Então, você tem todo um caminho pela frente para compatibilizar e transformar a Petrobras numa empresa de energia, porque para desenvolver energia eólica, energia solar, energia nuclear, todas as formas de sofisticadas, crescentemente sofisticadas de energia, você precisa ter base tecnológica. A Petrobras é uma grande empresa, tem base tecnológica, opera o maior centro de pesquisa da América Latina. Pois é, recursos fósseis e recursos, digamos assim... sustentáveis. Energia limpa, baixo carbono. Exatamente. A nomenclatura é variada, né? É variada, mas é importante que se tenha, né? Que se consorcie essas matrizes energéticas. Não tenho a menor dúvida. E eu acho que nós vamos marchar num mundo onde vai haver um consórcio de todas as formas de energia. Não haverá uma única forma de energia prevalecendo sobre todas as demais. Mas hoje eu posso lhe afirmar que nos últimos 50 anos não houve redução expressiva no consumo de combustíveis fósseis. Né? Não obstante todo esse discurso, as energias sustentáveis, as energias limpas, dependem da energia fóssil. Né? Você, para produzir álcool, você planta cana, e você tem que ter trator, tem que ter colheitadeira, você tem que ter uma série usando energia fóssil para poder produzir energia limpa, entendeu? Bem, o senhor falou aí que a tendência é haver grandes conglomerados, né? Como fica o papel da OPEP nessa questão? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Organização dos Países Exportadores, o que é a OPEP? Né? A OPEP é a reação dos países onde se localizam as maiores reservas de petróleo do mundo e onde se localiza uma grande parte da produção, a reação a um processo de décadas de exploração, de expoliação desses países. Né? A Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, Nigéria, a Argélia, todos esses países têm grande reserva, a Líbia, todos esses países têm grande, na Venezuela, todos têm grandes reservas de petróleo e grande produção de petróleo, e a indústria desses países foi conduzida durante anos e anos pelas chamadas Sete Irmãs, que eram grandes conglomerados petrolíferos, ExxonMobil, Texaco, British Petroleum, etc. Num determinado momento, esse povo despertou e criou empresas estatais para fazer a exploração dessa riqueza, que é quase que a única riqueza dos países, entendeu?
Então, a tendência, mas a indústria do petróleo é uma indústria altamente concentradora. Onde nasceu a indústria do petróleo? Nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1859, portanto ela tem 164 anos. A nossa Petrobras só tem 70 anos e já está no rol das 10 maiores do mundo. Numa indústria de 170 anos, a Petrobras com 70 anos está entre as 10 maiores do mundo. E o que é determinante para esse protagonismo da Petrobras? O que é determinante? Determinante, primeiro, a vontade do povo brasileiro de criar a Petrobras. A Petrobras não nasceu por um acaso, ela é fruto do maior movimento de mobilização popular da história do Brasil. A campanha do petróleo é nossa de 1947 a 1953, quando Getúlio criou, né? Foram 22 meses de debates no Congresso Nacional. Então, é uma solução muito pensada. E essa sociedade deu apoio à Petrobras e deu à União, ao Estado brasileiro, um monopólio. E o fato de a única empresa capaz de produzir petróleo no Brasil, refinar petróleo, ser a Petrobras, acoplada numa grande economia, que é a economia brasileira, fez com que ela crescesse extraordinariamente. Tanto que em 70 anos se transformou numa das 10 maiores do mundo, né? Pois é, e o que dizer da Bolsa e o mercado de papéis nesse contexto, né? Muitas vezes a Petrobras se coloca que a Petrobras vai atender mais aos acionistas, né, da parte que está privatizada do que... Grande pergunta essa, boa pergunta, né? A Petrobras tem 700 mil acionistas, mais de 700 mil acionistas. São acionistas homens, mulheres, brasileiros, estrangeiros, trabalhadores que compraram as ações da Petrobras com fundo de garantia, né? Fundos de pensão nacional, fundos de pensão estrangeiros, né? A Petrobras, as ações da Petrobras representam entre 10% e 13% do índice da B3, que é a antiga Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, né? E no último ano, essa administração que foi substituída agora, mas ainda no governo anterior, distribuindo dividendos absurdos, mais de 200 bilhões de reais de dividendos, né? Nós não devemos demonizar os acionistas. É natural que um acionista pretenda ter uma remuneração e compra as ações. Tem viúvas que têm ações da Petrobras e estão recebendo esses dividendos. Mas a Petrobras não pode pagar esses dividendos astronômicos em sacrifício de outras atividades. Ela tem que reservar uma parte do lucro para investir, reinvestir, criando emprego, crescendo, em benefício do próprio acionista. Certamente. Tá certo? Bem, eu lamento informar, senhor Ricardo Maranhão, que nossa entrevista chegou ao final e aí eu reservo esse minuto final, meio minuto final, eu as suas também considerações. Lamento porque a entrevista formidável e eu queria deixar aqui minha afetuosa mensagem ao povo de Alagoas, povo valoroso, né? Como já mencionei aqui, em vários segmentos da vida nacional, e dizer que eu tive muito orgulho de ser entrevistado por você, né? Obrigada. E na casa dos representantes do povo de Alagoas, na Assembleia Legislativa de Alagoas. Eu acho que Alagoas é parte do Nordeste, né? Eu me lembro que eu escrevi um artigo, Esses Paraíbas, porque o ex-presidente se referiu ao governador do Maranhão, esses Paraíbas, né? E eu tenho muita condição tenho muito orgulho de ser paraíba, de ser pernambucano. Eu não abro mão, fui para o Rio de Janeiro com 6 anos, mas eu não abro mão, né? E este povo do Nordeste prontifica e lidera em todos os segmentos da vida nacional. Você vai na Academia Brasileira de Letras, metade de pernambucano, de alagoano, nordestino, e assim é na música, é na política, é nas Forças Armadas, né? Você vê o nosso caso aqui, o velho Graça e... Né? É verdade. Enfim.
Enfim, chegamos ao final. Muito obrigado pela Eu que agradeço. paciência com que me ouviu. Imagine, o senhor é um professor de ensinamentos, né, incalculáveis. Foi uma pequena demonstração aqui no programa. E você é uma jornalista de uma generosidade exagerada. Obrigada, obrigada e até uma próxima oportunidade. Até. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.